Senhoras, senhores, requerendo a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão. Cumprimento aos vereadores, vice-presidente Ademir Damin, primeira secretária Yara, ao segundo secretário Fernando Signore, aos vereadores Alisson, Evandro, José Cléo e José Noimar Maia. Sintam-se à vontade. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura e as correções da ata da sessão anterior. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidente Ademar. Temos cumprimentos ao vice-presidente Ademir, primeira secretária, vereadora Yara. Da mesma forma, cumprimento o vereador José Noimar, Cléo Kuntz, Jefferson, Evandro e meu colega vereador e vizinho Alisson. Cumprimento também os servidores da casa e todos os internautas que irão acompanhar nossa sessão de hoje. Data número 015, senhor presidente, 2020, não houve correções e dou encaminhamento para a votação e lhe devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário. Coloco em votação a ata 015 de 2020. Quem for favorável, permaneça como está e quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovado a ata 015 de 2020 por todos os vereadores. Com a palavra, a primeira secretária Yara, para que faça a leitura do expediente oriundo e diversos. Cumprimento nosso presidente, Ademar João Brutcher, vice-presidente Ademir Antônio Damin, segundo secretário Fernando Signore, demais vereadores, José Noimar Maia, José Cléo Kuntz, Alisson Vicker, Evandro Sesco e Jefferson Grupo. Também cumprimento os funcionários da casa e a todos que nos assistem nesse momento através da internet. Temos um ofício de diversos. Ofício número 7 de 2020. Objetivo: balancete mensal. Excelentíssimo senhor Ademar João Brutcher, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Carlos, Santa Catarina. Senhor presidente, anexo, temos a satisfação de encaminhar a esta Casa Legislativa a cópia documental do balancete mensal das entidades 01 Município de São Carlos, SC, 03 Fundo Municipal de Saúde de São Carlos e 04 Fundação Cultural de São Carlos, relativo ao mês de abril de 2020, para devida apreciação e conhecimento dos nobres vereadores, atendendo à legislação vigente. Observação. As notas de empenho emitidas no mês de abril de 2020 foram encaminhadas através do e-mail secretariageral@câmarasaocarlos.sc.gov.br. Sendo que se apresenta para o momento externa cordiais saudações. Atenciosamente, Leonardo Luiz Martins, contador. Senhor presidente, do expediente diversos, era isso. Isso lhe devolvo a palavra. Com a palavra, a primeira secretária para que faça a leitura do expediente do Poder Legislativo. Requerimento 021-2020, vereador José Noimar Maia, PSDB. O vereador que a este subscreve, atendendo o artigo 127 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São Carlos, solicita a Vossa Excelência que, após tramitação legal, se aprovado, seja concedida a cópia do controle de jornada de trabalho, livro-ponto da Câmara dos Vereadores de São Carlos, referente ao período de 2015 a 2020. Justificativa. O instrumento requisitório se justifica pela necessidade de ter conhecimento do banco de horas dos servidores do Poder Legislativo. Nesses termos, pede deferimento, São Carlos SC, 17 de junho de 2020, José Noimar Maia, vereador. Concedo 2 minutos para o vereador se manifestar. Quero cumprimentar o senhor presidente Ademar João Brutcher, também vice-presidente Ademir Damin, primeira secretária Yara, também segundo secretário vereador Fernando, cumprimentar Jefferson, vereador também, vereador Evandro, também vereador Alisson e vereador Cléo. Quero comentar um pouquinho quanto ao meu requerimento. Os senhores têm conhecimento quanto à reunião que tivemos essa semana. Também fui presidente da Casa Legislativa no período de 2017. Então, quero cópia dos livros pontos para que tenham conhecimento das horas trabalhadas e também da presença dos funcionários dessa Casa Legislativa. Sendo assim, peço o aprovo dos nobres colegas e devolvo a palavra, senhor presidente.
Coloco o requerimento 021/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovado o requerimento 021/2020 por todos os vereadores. Indicação 010/2020, vereador José Neymar Maia, PSDB. Que o Poder Executivo Municipal, com a participação do Conselho Municipal de Trânsito, efetue estudo e implantação de redutores de velocidade na rua Aloysio Stoffel, especialmente próximo ao Instituto Federal, assim como na rua Konrad Adenauer, na área industrial, em trecho adiante da Metalúrgica Cardoso. Indica-se que sejam observados de forma rigorosa os prazos para a colocação de placas de forma antecipada à implantação dos obstáculos. Justifica-se a indicação considerando a velocidade com que determinados condutores de veículos trafegam nos referidos trechos, sendo fundamental a implantação de tais redutores para ofertar um trânsito mais seguro, especialmente para pedestres. Nesses termos, requer a aprovação da presente indicação em plenário. Sala de sessões em 17 de junho de 2020, José Neymar Maia, vereador. Concedo 2 minutos para o vereador se manifestar. Reitero meus cumprimentos, mesa diretora e demais pares. Fiz essa indicação, senhor presidente e demais pares, para que o Poder Executivo, através, então, do líder de governo, puder anotar aí, para que, no momento que elaborar os projetos para o asfalto da nossa cidade, que estejam também agraciados com os obstáculos, né? Um quebra-mola, isso pode ser feito na hora que é executada a obra, desde que esteja no projeto. Nossos asfaltos agora, tem que parabenizar a nossa administração municipal, que fez asfalto aí no bairro industrial, né? Antigo bairro frigorífico, também aqui ligam até o Instituto Federal, um asfalto muito bom, que atendeu toda aquela demanda ali, mas também temos que colocar uns obstáculos ali para que não amanhã depois se perca uma vida por causa de um excesso de velocidade de certos condutores e motoristas que não respeitam aquele local. Então, que seja feito, elaborado um projeto, colocado as placas, que tem que colocar 30 dias antes de fazer esses obstáculos, e depois que seja feito, então, essas quebra-molas, redutor de velocidade, para que não aconteça uma desgraça nesses locais aí, para aqueles motoristas que não respeitam as placas de trânsito, para que possa diminuir a velocidade de tal veículo. Sendo assim, eu peço o aprovo de novos colegas e devolvo a palavra, senhor presidente. Coloco em votação a indicação 010/2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Indicação 011/2020, vereador Jefferson Grot, MDB. Que o Poder Executivo Municipal, por intermédio do DMR, efetue reparos na ponte que dá acesso à propriedade de João Martim, na localidade de Linha Marcelino. Justifica-se a indicação considerando que, com as chuvas constantes nos últimos dias, houveram danos significativos à infraestrutura do escoamento das águas, impossibilitando o acesso à propriedade com veículos. Nesses termos, requer a aprovação da presente indicação em plenário, sala de sessões em 17 de junho de 2020, Jefferson Grot, vereador. Concedo 2 minutos para o vereador se manifestar. Saúdo, senhor presidente Ademar, em seu nome também saúdo a todos os demais colegas parlamentares desta casa. Da mesma forma aqui, saúdo os nobres servidores da nossa Casa Legislativa, a toda a população também que acompanha o nosso trabalho através das redes sociais. O presidente e demais pares, indicação 011, trata especificamente da ponte que dá acesso à propriedade do senhor João Martim, na linha Marcelino. Infelizmente, o João Martim está bastante doente. Nos últimos dias, teve que ir ao médico por 2 vezes, inclusive de madrugada, inclusive está internado, e o pessoal teve muita dificuldade em levá-lo de um lado do riacho até o outro, porque a ponte literalmente sumiu, não tem mais ponte. Então, a gente pede encarecidamente que o executivo dê uma prioridade àquela ponte do senhor João Martim, principalmente devido à questão do problema de saúde dele e da cunhada dele, que também mora com ele, que tem bastante problema de saúde. Então,
peço aprovo dos nobres pares e devolvo a palavra, senhor presidente. Coloco em votação a indicação 011 de 2020. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Indicação 012/2020, vereador Jefferson Grotto, MDB, que o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, priorize o serviço de entrega de calcário para os produtores rurais. Justifica-se a indicação considerando que os produtores rurais, nesta época, estão adquirindo calcário junto aos estabelecimentos que comercializam o referido item e não estão sendo atendidos de forma que necessitam, uma vez que, segundo os relatos, alguns aguardam há vários dias para receber um insumo, entre outras reclamações. Nestes termos, requer aprovação da presente indicação em plenário. Sala de sessões, em 17 de junho de 2020, Jefferson Grotto, vereador. Concedo 2 minutos para o vereador se manifestar. Reitero minhas saudações, senhor presidente, demais pares. A indicação 012, ela é autoexplicativa, onde eu faço o pedido para que seja dada uma prioridade no sentido da entrega de calcário aos agricultores que fazem a compra. Eu tenho tido alguns relatos, inclusive o colega vereador Alisson também comentou comigo, que teve um pessoal que procurou ele, que tiveram dificuldades, pois eles fizeram o pedido da entrega e acabou demorando muito, e a entrega não foi feita, o calcário terminou naquela empresa, e aí depois, não sei, eles não sabem se vão conseguir ainda ou não. Então, a gente faz esse pedido, e que quando há pedido para distribuição, que seja dada uma prioridade a isso, já que existe a época certa e o clima, digamos assim, tem que contribuir para que isso tudo funcione. Então, peço aprovo dos nobres pares e devolvo a palavra ao senhor presidente. Coloco em votação a indicação 012 de 2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Senhor presidente do Legislativo, era esse o expediente e lhe devolvo a palavra. Senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, e já que estamos dentro do expediente do Poder Legislativo, gostaria de fazer o pedido de 2 moções, se assim Vossa Excelência nos permitir e os demais nobres colegas vereadores. Cito-as. Primeiramente, a um ex-colega vereador do município de Águas de Chapecó, o senhor Edson Stout, pelo trágico falecimento, essa primeira moção de pesar, e também para um grande tradicionalista do nosso município, o seu Cidário Hoff, que nessa madrugada também nos deixou e partiu dessa para um melhor. Então, se Vossa Excelência assim me permitir, gostaria de fazer o pedido dessas 2 moções de pesar às famílias do seu Edson Stout e também do seu Cidário Hoff. Muito obrigado, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra. Senhor presidente, ao mesmo tempo como nessas moções de pesar, gostaria também que, em nome da Câmara, de todos os parlamentares, do falecimento e passamento de José Tomai, né, que também ele, não sei se me fala a memória, era vereador, numa época, pelo menos ele era suplente, se tinha assumido a vereança. Então, os registros a um ex-vereador e também que fazia parte da política de São Carlos e deixa seu legado por ter uma empresa de transporte de passageiros circulando pela região das Aguinhas. Tá? Obrigado, vereador José Cléo. Eu Senhor vejo, então... presidente. Pois não, vereador Maia. O senhor me concede a parte, até tinha anotado aqui também, as 4 moções, né, para o tradicionalista Cidário Hoff, da linha Moraes, também do José Tome, que no período de 73 a 77 foi vereador aqui nessa Casa Legislativa, e os familiares de Olga Herbert, também, da comunidade da Bela Vista, que também acabou falecendo nesses últimos dias. Se nós pudéssemos enviar uma moção, uma indicação verbal, né? Desculpa também, já tinha anotado aqui para fazer no meu comentário depois,
mas parabenizo os colegas por ter feito também esse pedido. Se for em nome da Câmara e o senhor autorizar, também queria deixar registrado esses meus pedidos. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu creio que vamos fazer todas essas moções, então, em nome da casa, em nome de todos os vereadores, que daí é mais justo. Certo. Todo mundo concorda? Certo. Então assim seja. Então, Perfeito. vai ser Obrigado, feitas presidente. 4 moções em nome da casa. Dando continuidade, passa a palavra ao segundo secretário, o vereador Fernando Signore, para que faça a leitura dos atos presidenciais dos números 1 e 2 de 2020. Reitero meus cumprimentos, senhor presidente e nobres pares. Dando continuidade, então, à sessão. Estado de Santa Catarina, Câmara de Vereadores de São Carlos. Ato da Presidência, número 01/2020. Os vereadores Ademir Antônio Damin, Fernando José Signori, José Cleo Kuntz e José Noimar Mai apresentaram requerimento a esta Casa Legislativa, postulando pela instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com duração de 90 dias, visando apurar eventuais irregularidades administrativas no âmbito do Poder Executivo cometidas pelo senhor Evandro Sesco e a senhora Yara Mirtschenberg, no período em que os membros ocupavam cargos no Serviço Público Municipal. Sobre a instauração de comissão parlamentar de inquérito, dispõe o regimento interno da Câmara de Vereadores de São Carlos, Santa Catarina. Artigo 50. A Câmara poderá constituir comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, da administração indireta e da própria Câmara. Artigo 51. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, serão criadas pela Câmara mediante requerimento subscrito por pelo menos 1/3 de seus membros, dirigido ao presidente da Casa, independentemente de manifestação do plenário, para apuração de fatos determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Portanto, verifica-se que é de competência do presidente da Câmara de Vereadores, independente de manifestação do plenário, analisar se o requerimento atende aos requisitos mínimos necessários para a constituição de comissão parlamentar de inquérito. O poder de investigar conferido ao Legislativo brasileiro é amplo, porém não é irrestrito, mas tem eficácia e legitimidade, sendo necessário a observância de alguns aspectos procedimentais para sua realização. Desta forma, a comissão exige alguns requisitos formais, temporais e substanciais que tornam essa investigação restrita ao âmbito da produção legislativa e do poder de fiscalizar do Legislativo sobre os demais poderes integrados da República. Para que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou no Poder Legislativo Estadual e Municipal, serão necessários os seguintes requisitos: requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros componentes da respectiva Casa Legislativa que vai investigar o fato. Requisito formal: que haja fato determinado. Requisito substancial: que tenha prazo certo para o seu funcionamento. Requisito temporal: e que suas conclusões sejam encaminhadas ao Ministério Público, se assim for o caso. Assim sendo, passo a analisar os requisitos. Do requerimento, é necessário apoio de no mínimo 1/3 dos membros componentes da respectiva Casa Legislativa que vai investigar o fato. Analisado o requerimento de instauração de CPI apresentado, constato o número de 4 assinaturas, tendo sido superado o quórum mínimo para a constituição de CPI, portanto, preenchido requisitos formal. Do fato determinado, o requerimento de CPI apresentado visa apurar irregularidades administrativas no âmbito do Poder Executivo, eventualmente praticadas pelos ex-servidores públicos municipais Evandro Sesco e Yara Mirtschenberg,
no exercício das respectivas funções, portanto, preenchido os requisitos substanciais do prazo certo. Prevê expressamente o requerimento do CPI subscrito pelos parlamentares o prazo de 90 dias para o funcionamento da CPI, portanto, preenchidos os requisitos temporal. Sem necessidade de maiores digressões, entendo que o requerimento de abertura apresentado preenche os requisitos mínimos necessários para a constituição de comissão parlamentar de inquérito e esta presidência dá conhecimento ao plenário sobre a criação de comissão parlamentar de inquérito CPI destinada a investigar eventuais irregularidades administrativas no âmbito do Poder Executivo cometidas pelo senhor Evandro Sesco e a senhora Yara Milchenberg na condição de servidores públicos municipais. A comissão será composta por 3 membros e 2 suplentes, designados de acordo com o artigo 52 do Regimento Interno. Determino, por fim, a lavratura do ato constitutivo da CPI e a publicação do requerimento que poderá ser no Diário Oficial dos Municípios ou no placar da Casa Legislativa, onde costumam fixar os avisos. São Carlos, Santa Catarina, 17 de junho de 2020. Ademar João Brutti, presidente da Câmara de Vereadores. Estado de Santa Catarina. Só um minuto. Estado de Santa Catarina, Câmara de Vereadores de São Carlos. Ato da Presidência 02/2020. Satisfeitos os requisitos constitucionais e legais para o requerimento número 018/2020, visando a instauração de comissão parlamentar de inquérito CPI dos senhores vereadores Ademir Antônio Damin, Fernando José Signori, José Cléo Kuntz e José Noimar Mai. Esta presidência constitui comissão parlamentar de inquérito destinada a, no prazo de 90 dias, investigar a prática de eventuais irregularidades administrativas no âmbito do Poder Executivo cometidas pelo senhor Evandro Sesco e a senhora Yara Milchenberg na condição de servidores públicos municipais. Deste modo, é necessário designar os membros da CPI. A Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno determinam que seja observado o quanto possível a paridade partidária entre os membros das comissões. Eis a redação do Regimento Interno. Artigo 53. Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Nesse sentido, atualmente, a Câmara de Vereadores de São Carlos, Santa Catarina, é composta pelas seguintes bancadas partidárias. PSDB, 2 vereadores, Ademar João Brutti e José Noimar Mai. MDB, 2 vereadores, Alisson Luiz Vicker e Jefferson Grotto. PP, 2 vereadores, Ademir Antônio Damin e José Cléo Kuntz. PL, 1 vereador, Fernando José Signori. DEM, 1 vereador, Evandro Sesco. PSD, 1 vereadora, Yara Milchenberg. Ante o exposto, esta presidência resolve. Parágrafo 1º. Com fulcro no artigo 25, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e no artigo 53 do Regimento Interno da Câmara, em respeito à proporcionalidade partidária, designo para compor a comissão os vereadores constantes na relação anexa. Parágrafo 2º. Determino que a Secretaria da Casa intime os vereadores componentes da Comissão Parlamentar de Inquérito para que, no prazo de 7 dias, em espaço apropriado desta Câmara de Vereadores, que resguarde as normas sanitárias de distanciamento social neste momento de pandemia, se reúnem a fim de eleger um presidente e um relator, procedendo-se as demais deliberações necessárias e pertinentes para o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída. São Carlos, Santa Catarina, 17 de junho de 2020. Ademar João Brutti, presidente da Câmara de Vereadores. Estado de Santa Catarina, Câmara de Vereadores de São Carlos. Anexo único, ato da presidência número 02/2020. Constituição, Comissão de Parlamentar de Inquérito.
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de eventuais irregularidades administrativas no âmbito do Poder Executivo, cometida pelos senhor Evandro Sesco e pela senhora Yara Miltenberg na condição de servidores públicos municipais. Titulares: PSDB, José Noimar Mai, PP, Ademir Antônio Damin, MDB, Alisson Luiz Vicker, e suplentes, PL, Fernando José Signori, e MDB, Jefferson Grotto. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado ao secretário Fernando. Passamos agora para a ordem do dia. Coloco em segundo discussão o projeto de lei ordinário 012 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar orçamento do município com base na anulação parcial de doação orçamentária no valor de R$ 1.890.500. Com a palavra os relatores, Ademir Antônio Damin e José Cléo Kunz. Obrigado, senhor presidente. Reiterar boa noite a todos os senhores vereadores e, na qualidade de relator do projeto de lei ordinário número 12 de 2020, onde o Executivo Municipal pede autorização legislativa para o remanejamento de verbas na ordem de R$ 1.800.000. A iniciativa lei com a finalidade esse que autoriza também conformidade com a legislação. Destaco também, senhor presidente, nobres vereadores, o projeto Lei Federal 1320 de 1964, que rege Suspendemos a sessão por 5 minutos. Tiver todo mundo em acordo. Senhor presidente, na verdade, em segunda votação, geralmente nem se discute os projetos, né? Ainda mais esses de suplementação aí. Não sei o que os nobres pares acham, mas esperar o martelo voltar aí e dar sequência, né? Ele já foi discutido. Eu concordo, Fernando. Só coloca em votação e... O vereador José Cléo quer fazer a palavra? Da mesma forma, até, presidente, eu concordo com o senhor de colocar em discussão em segunda votação, mas ele já foi discutido na primeira votação, então concordo com os demais pares que a gente não precisa discutir ele de novo. Então, se for de acordo com todos os vereadores, então, todo mundo está de acordo? Sim. Então, não havendo mais discussão, coloco em segunda votação o projeto de lei ordinário 012 de 2020. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei ordinário 012 de 2020. Senhor presidente, acho que vamos aguardar o Ademir voltar, né? Ou só eu que não estou vendo ele aí, para nós dar sequência na sessão. Sei lá, minha opinião, né? Vamos esperar uns minutos aí para ver se ele tem retorno. Vamos suspender a sessão, então, por 5 minutos. Obrigado.